chegar melhor do que isso. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der, e a minha vida uma causa entregar, nada é completo sem mim não houver amor de verdade. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der, e a minha vida uma causa entregar, nada é completo sem mim não houver amor de verdade. Bom dia para você que está aqui. Com a graça de Deus nós estamos cultuando o Senhor. E você que vai nos ouvir, boa noite para você que está em casa. Vamos ficar de pé. Nós vamos adorar o nosso Deus e reconhecer diante dele que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dele. E nós somos gratos por isso. Com alegria nós vamos dizer, nós não temos palavras exatas para dizer isso para o nosso Deus. Por isso nós vamos dizer em forma de canção, todos juntos. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer
conforto sabermos disso, né? Que podemos esperar no nosso Deus, o que Ele há de fazer. Nossa leitura bíblica se encontra no Salmo 51, 12 e 13. E você pode fazer essa oração como Davi fez um dia, nessa noite. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Que tenhamos esse desejo no nosso coração. Você pode neste momento agora dedicar seu dízimo, sua oferta ao Senhor. Talvez temos o irmão Klaus está ali com o recipiente para você colocar. Você que está aqui, você que está em casa, fará da mesma forma. Em gratidão ao Senhor, fará seu depósito, a sua oferta, da forma como você escolher. As contas para depósito estão constando aí. E nós vamos adorar assim o nosso Deus, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, porque Ele é santo, santo é o nome dEle, e Ele nos concede vida para que o adoremos, para que tenhamos o nosso coração cheio de gratidão na presença dEle. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele um novo cântico ao que se assenta no trono, Ele permanece o mesmo. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e
estamos diante do nosso Deus, maravilhados e extasiados pelo que Ele fez. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, É único de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. com a criação, Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo para mim, És tudo para mim, e eu te adorarei. eu te adorarei. Pai Celestial, nós te louvamos, te rendemos graças, Senhor, porque nos lembramos de onde o Senhor nos tirou, quão perdido estávamos, quando a tua luz raiou sobre nós, quão miseráveis éramos, quão triste andávamos, ó Deus, nos nossos próprios caminhos e no nosso próprio entendimento. Muito obrigada, ó Deus, porque ali o Senhor nos alcançou e nos deu a tua graça, a tua mão nos acolheu, nos fez entender a graça maravilhosa do teu Filho, o perdão que Ele nos traz, o poder abençoador para com as nossas vidas. Muito obrigada, ó Deus, pela obra redentora de Jesus naquela cruz que quebra os grilhões que nos prendem e nos faz ver o teu poderoso amor. Muito obrigada, Senhor, pela tua igreja reunida. Muito obrigada, ó Deus, pela tua boa mão sobre nós. Estamos aqui, estamos salvos, podemos te louvar. Te agradecemos, ó Deus, por isso. Te agradecemos por tão grande amor. E pedimos, ó Deus, por todos aqueles neste momento que estão tristes, que não têm um louvor nos lábios, que sejam alcançados também pela tua graça e pelo teu amor. Que apesar da dor e da tristeza possamos ter nos lábios um louvor ao Senhor, porque tu és digno, tu és santo, tu és merecedor. No nome de Jesus oramos, amém. Podeis assentar. Amém. Bom dia aos irmãos que estão aqui, boa noite para quem está em casa. Esse culto está sendo gravado, né? Ele vai ao ar às 19 horas, pelo YouTube, pelo Facebook. Se você está assistindo à noite esse culto, você não é inscrito no canal, se inscreva. Você pode deixar no chat pedidos de oração, ou você pode também deixar comentários aí no Facebook, né? Na página da igreja, você pode deixar pedido de oração, que nós captamos lá e encaminhamos para os grupos de oração da nossa igreja. Hoje é dia de ceia, nós vamos participar da ceia. Você que está aqui, você recebeu já lá na porta os elementos, né, para você participar. Quem está em casa, aproveita esse momento que você vai ouvir a mensagem, também prepare-se aí, né, com pão, suco de uva, para você participar daqui a pouco conosco da ceia do Senhor. Está com a gente hoje, vem cá, pastor Tiago. Queria chamar a família inteira, vem cá, Oliana, com as meninas,
porque aí quem está em casa vai vê-los, né? Só rapidinho aqui. Eu vou distribuir, cadê a Suzy? Eu vi a Suzy está ali, ó. Eu vou dar para a Suzy aqui, viu, Suzy? Se quiser vir pegar, são cartões que tem a foto aqui da família e tem os nomes direitinho onde eles estão, tá? O Tiago, isso pode distribuir para o pessoal que está aqui. Precisar de mais, ele está dizendo que tem mais aqui, tá? Mas essa é a família. Chega bem para cá, assim, porque pode ser que, acho que pega todo mundo aí, né? Sai todo mundo, para quem está em casa ver. Mas o pastor Tiago foi aluno meu, né? Há muitos anos atrás. E o que você está mostrando aí, Bruno? Ligar o microfone dele aqui. Isso, quem sabe faz algum. Sim, agora está ligado. Obrigado. Mas o pastor Tiago foi aluno meu, ano 2003 mais ou menos se formou, aqui em Campinas. Liana é americana, mas fala português melhor que eu, né? Eles se casaram, eu estive no casamento deles, eu fiz uma parte do casamento, eu acho. Fez uma parte do casamento deles. Depois estive nos Estados Unidos, acho que em 2010, eles me acolheram lá, um período que eu fiquei ali. E depois dos Estados Unidos eles foram enviados para Moçambique. Olha lá, ela está querendo mais, cartões. Tá bom. Já a gente providencia. Obrigada. Então eles estão hoje em Moçambique, tá? Na cidade de Maputo, que é a capital ali. E eu quero rapidamente orar por ele. Ele vai trazer a palavra aqui neste culto. Vamos deixar o tempo aí necessário para ele poder expor a palavra, compartilhar também o seu testemunho lá. E nós estamos aí, juntamente com a igreja aqui, né, fechando uma parceria, né, para que a gente possa estar encaminhando pessoas para Moçambique, né? O pastor Tiago faz um trabalho ali, não apenas de plantação de igreja, mas de capacitação teológica também para os pastores nativos ali. Sim. Então nós estamos programando já o ano que vem, eu devo estar lá com eles para poder dar aulas ali, né, no seminário que eles têm ali. Então vamos orar e peço à igreja que continue orando por eles, para que eles se tornem também alvo de nossas orações aqui na igreja, tá bom? Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo pastor Tiago estar conosco aqui hoje. Queremos ouvir, ó Deus, a tua palavra através dele. Nós te louvamos, ó Deus, por sua vida, pela vida da Liana também, pela Catarina, pela Clara. Obrigado, ó Deus, por esta família missionária que tem dedicado a sua vida no campo missionário. Pedimos, ó Deus, que nosso coração se abra para ouvir a tua voz através dele e desta família. Oramos por isso, com muita gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o pastor Tiago. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Irmãos, é uma alegria estar aqui nessa manhã com vocês. Eu agradeço mais uma vez ao convite do pastor Rubão e do pastor Lazzarini para estar aqui nessa manhã, para poder compartilhar um pouco com os irmãos, não é? Não apenas aquilo que Deus tem feito na nossa vida, mas também mais sobre a palavra de Deus, sobre como nós, não é, igreja do Senhor, podemos estar mais envolvidos no reino de Deus, não é? E hoje eu gostaria, assim como o pastor disse, não é? Nós trabalhamos em Moçambique, o nosso ministério lá em Maputo, na capital de Moçambique, tem como visão final a plantação de igrejas saudáveis por meio da formação de discípulos saudáveis. Essa palavra saudável, ela é muito importante dentro da nossa visão e da nossa missão, não é? E tudo que nós fazemos é voltado para essa meta, para esse objetivo, não é? E nós estamos agora nós tivemos nos Estados Unidos, não é? Por 5, 6 meses, chegamos aqui em junho agora, não é? Compartilhando com as igrejas como Deus tem agido, não é, por meio do nosso ministério, e também encorajando o envolvimento da igreja, o maior envolvimento da igreja, não apenas no crescimento local, mas também no crescimento global, na expansão global do reino de Deus. E nessa manhã eu gostaria de juntamente com você, não é, meditar e refletir sobre a questão do envolvimento da igreja,
não é? Os estágios, os níveis do envolvimento da igreja no reino e na expansão do reino de Deus. E para isso eu gostaria de dar um título, não é, do nosso sermão, da mensagem de hoje, de Para o Alto e Avante, não é? Eu não sei se vocês já viram ou assistiram, muitos de vocês, eu assisti, não é, na época, aquele desenho do Superman, não é? E ele sempre... bem antigo esse desenho, e ele sempre, né, quando ele ia fazer uma operação de resgate ou de salvamento, ele dizia: para o alto e avante. E essa eu creio que seja a direção, não é, do reino de Deus, proposto para a igreja, não é? Para o alto e avante. Essa é a direção que o reino de Deus segue. Essa é a direção que a igreja do Senhor segue, para o alto. E enquanto ela vai para o alto, ela segue avante, para frente. Então eu gostaria, irmãos, com isso em mente, não é, sabendo da direção proposta pelo Senhor à igreja, não é, no engajamento da expansão do reino de Deus, eu gostaria de meditar, considerar com vocês os 3 níveis ou estágios fundamentais de envolvimento que uma igreja saudável deve ter com a expansão do reino de Deus. E eu gostaria de definir esses estágios, não é? Nós vamos estar falando do estágio contemplativo, não é? E esse estágio contemplativo, ele abrange, ou ele tem como objetivo estabelecer a visão, onde nós queremos chegar, não é? Onde está a nossa meta? E ele também tem o objetivo, não é, de arquitetar de forma ilustrativa a conclusão do plano redentivo de Deus. Do plano redentivo de Deus. E eu creio que nós encontramos essa visão traçada por Deus para nós como igreja e mesmo discípulos de Jesus, lá em Apocalipse capítulo 7, dos versos 9 a 10. Abra comigo Apocalipse capítulo 7, dos versos 9 a 10. Não é? Um pouco do contexto dessa passagem. O apóstolo João aqui, ele havia acabado, não é, de ter essa visão, não é, que primeiro englobava a representação dos salvos dentro das tribos de Israel, o povo de Israel. E aí então, ainda nessa visão, ele tem ele nota que na visão chega a ele de não apenas da salvação das tribos de Israel, de representantes das tribos de Israel, mas agora uma representação de salvos em todo o mundo. Versículo 9, Apocalipse capítulo 7, dos versos 9 a 10. Depois disso, olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono de Deus, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E eu gostaria de identificar esse estágio aqui como estágio contemplativo, não é? Essa é a nossa visão. Esse é o alvo da igreja. Esse é o alvo da igreja. Num mundo tão depravado, não é, meus irmãos, corrompido, sem esperança, como nós vivemos hoje, é fácil nós sermos sugados para baixo. Em tempos onde há tanta injustiça, tanto sofrimento, tanta fake news, não é fácil sermos assolados pelo desânimo e pela desolação. No entanto, eu creio que mais do que nunca, nos dias de hoje, a igreja do Senhor, nós, irmãos, discípulos de Jesus, nós devemos nos apegar a essa visão que é infalível. Por pior que as circunstâncias pareçam estar, nós podemos ter a total confiança que os propósitos salvíficos de Deus serão cumpridos. E representantes de todos os povos, línguas e nações serão alcançados para a glória de Jesus.
Não se desespere. Os dias são difíceis, mas não se desespere. Tenha a visão final na sua mente, a perspectiva de como terminará na sua mente. A história da vitória total do reino de Deus, ela é certa, ela é infalível. Se apegue a essa verdade, se apegue, abrace essa visão. Os planos de Deus estão seguindo à risca, os propósitos de Deus não falham, e esta visão descrita aqui para nós por meio do apóstolo João, ela deve ser a forma como nós abrangemos o reino de Deus. Os propósitos eternos de Deus estão sendo cumpridos à risca. Portanto, igreja, esteja unida em torno dessa visão. Esteja unida em torno dessa visão e faça dela a última de todos os seus esforços, atividades e ministérios. Que essa visão seja a finalidade. Tudo que você estiver engajado a fazer, igreja, que essa seja a sua finalidade última. De levar, de expandir o reino de Deus e a glória de Jesus a todos os povos. E é interessante, ao nós analisarmos esse estágio contemplativo, é que ela nos mostra alguns componentes dessa visão. Primeiro, essa visão ela é certa, ela é infalível, ela irá se cumprir. Querendo nós ou não, estando engajados nela ou não, os povos virão a Cristo, representantes de todas as nações, povos e línguas, eles virão a Cristo, esteja certo disso. A história da redenção irá se cumprir, irá acabar. Basta nós, Igreja de Jesus, abraçarmos e vivermos para essa visão. Segundo, ela tem dimensões globais. Nós vemos que não apenas o povo de Israel, não é descrito nos versículos anteriores, representantes da salvação, não é? A original, mas essa salvação de Jesus, ela é alcançada, não é? Ela tem alcance global. Ela ultrapassa fronteiras. E ela ultrapassa também culturas, ela é uma visão transcultural. Nós vivemos num país, não é? Em Moçambique, de uma cultura muito diferente da nossa. Onde nós temos mais de 44 línguas faladas num país de 28 milhões de pessoas. E um dia, quando a história estiver, não é, com os seus últimos dias, a palavra de Deus nos ensina, nos encoraja e nos relembra de que todos eles terão representantes ali, não é, ao redor do trono de Deus, adorando a Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa visão e fazer com que essa visão aconteça. O pastor Rubem, o pastor Lazzarini, não é, no seu apoio, na sua parceria conosco, não é? Eles estão procurando fazer isso, envolver a igreja, o povo de Deus aqui da Pimba, a fim de que esses povos em Moçambique e além de Moçambique possam vir a ter o conhecimento da verdade e experimentar da salvação vinda de Jesus. Irá acontecer. E por fim, ela tem como objetivo final prestar louvor e adoração a Jesus. Essa visão, ela tem uma meta. E essa meta principal é promover a adoração, promover o louvor da pessoa de Jesus. Então esse é o estágio contemplativo. Nós precisamos contemplar a nossa visão, saber que ela é certa, que ela é infalível, que ela se cumprirá, e que nós, como igreja de Jesus, aqui em Americana e ao redor do mundo, devemos estar envolvidos, a fim de que essa visão do reino de Deus seja clara
em todas as áreas da nossa vida e do nosso ministério. Mas segundo, eu creio também ser muito importante nós abrangermos o segundo nível de envolvimento de uma igreja saudável na expansão do reino de Deus. E esse nível é o nível, o estágio afetivo. Ô pastor, mas é meio estranho isso, não é? Porque nós vimos a missão, a visão, e geralmente nos é ensinado, não é? Que logo após a visão, é mão na obra, é missão. Mas nessa manhã eu gostaria de encorajar você a refletir e meditar sobre a sua afeição à pessoa de Jesus. A sua afeição à pessoa de Jesus. E a afeição, ela tem como objetivo avaliar em quem e onde a nossa motivação está para expandirmos o reino de Deus. Ela tem como objetivo direcionar a nossa afeição, amor, encanto, devoção e obediência à pessoa de Jesus. Irmãos, tristemente, talvez esse seja o aspecto mais negligenciado da igreja, no cumprimento da missão, da visão, perdão. E mesmo por missionários ao redor do mundo. Sim, infelizmente, muitas de nossas igrejas e mesmo missionários perderam a sua afeição por Jesus. Eles perderam o entusiasmo do primeiro amor. Seus corações já não fervem mais como antes para amar e conhecer a Jesus. Eu creio que Jesus nos ensina sobre a importância desse estágio do avanço no reino de Deus, lá em João capítulo 14. Eu peço que você abra a sua Bíblia em João capítulo 14, os versículos 15, 21 e 31. João 14, 15, 21 e 31. Um pouco do contexto aqui, não é? Jesus estava prestes a ser preso. Ele já havia sido traído por Judas e agora ele está tendo as suas últimas horas com os seus discípulos. E ele começa então a revisar ali, não é, com eles os seus ensinos. E nessa última aula, não é, vamos dizer, que Jesus está tendo ali com os seus discípulos, ele os exorta quanto à importância dos seus discípulos o amarem. E depois de prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus apresenta a motivação da nossa visão e da missão. Versículo 15 nos diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E posteriormente no versículo 21 ele reforça, não é, essa mesma realidade e verdade. Ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E por fim, versículo 31, não é? No mesmo capítulo 14, Jesus usa a si mesmo como exemplo para testemunhar do seu amor para com o Pai, como sendo a origem da sua motivação em obedecê-lo. E aqui nós vemos, não é? Nós constatamos algumas verdades nesse estágio do estágio afetivo para com a pessoa de Jesus, mencionada nesses versículos. Primeiro, o amor a Jesus precede verdadeira obediência a Ele. Muitas vezes, irmãos, eu confesso isso como missionário, não é, um homem que já há um bom tempo anda com Jesus. Me peguei desanimado, me peguei com meu coração frio. E isso me levou a confiar dos meus esforços humanos, ao invés, não é, de depositar a minha afeição, o meu encanto, o meu amor na pessoa de Jesus. A minha motivação foi de crescer o reino de Deus, sem amor a Jesus, sem o encanto a Jesus. Obedecer
o amor a Jesus Cristo deve preceder obediência a Ele. A segunda constatação é que obediência sem amor, sem afeição por Jesus Cristo, é fariseísmo religioso. E eu não sei quanto a você, não é? Mas é muito fácil para nós, líderes, missionários, pastores, que estamos em contato constante, não é? Com pessoas, aconselhando pessoas. E nós como missionários fazemos um pouco de tudo, não é? Até médicos somos às vezes, pastor, no campo, não é? E é muito fácil nós sermos distraídos com a missão e esquecermos a nossa afeição por Jesus. Muito fácil. Que tenhamos esse cuidado, irmãos, de lembrar, obediência sem afeição ou amor por Jesus é fariseísmo religioso, é obra humana e não intervenção divina. Terceira constatação: o amor a Jesus é a origem da verdadeira oração a Deus. O amor a Jesus é a origem da verdadeira adoração a Deus. Como você tem, não é? Como tem sido a qualidade da sua adoração ao Senhor? Como você tem envolvido, não é? O seu amor, a sua devoção a Jesus, para expandir o reino de Deus à sua volta. O seu amor, o seu encanto por Jesus deve ser o combustível da sua fé. Deve ser o que te leva a agir, a trabalhar, a expandir, a se envolver na expansão do reino de Deus. E por fim, o amor e a adoração a Jesus é o único combustível eficaz para obedecer os seus mandamentos. Semana passada, Liana e eu, nós fomos almoçar na casa de um missionário amigo nosso, na verdade amigo de vocês também, o Curumim, não é? E ele estava comentando conosco os exemplos de missionários e pastores que ele tem tido em contato, não é? Que tiveram um burnout, uma exaustão, não é? Chegaram à exaustão do seu ministério. E eu tendo a crer, irmãos, que essa realidade, infelizmente, afligindo os pastores, os missionários, ela tem sido cada vez mais corriqueira, porque nós, muitas das vezes, esquecemos de amar a Jesus primeiramente. Nós esquecemos de amar, de devotar nosso amor, a nossa obediência, o nosso apego, o nosso afeto, a nossa adoração, o nosso louvor, de coração à pessoa de Jesus. Interessante que Atos capítulo 2, versículo 47, 6 a 47, nós vemos lá a descrição da igreja. E ali no final, naquele versículo 47, diz que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E que a igreja tinha a simpatia, ela caiu na graça do povo. A vivência com Jesus, não é? O amor, a devoção ao Evangelho, a pessoa de Cristo, transbordava na forma como os discípulos de Jesus viviam. E quem que acrescentava as pessoas, aqueles que iam sendo salvos? Não eram as pessoas, não eram os discípulos, era o próprio Deus. Que o nosso amor, devoção, afeto, adoração a Jesus seja aquilo que nos impulsione a cumprir com a expansão do reino dele. Igreja, você é meu irmão e minha irmã, não perca o seu encanto pela pessoa de Jesus. Passe tempo com ele, conheça ele, porque conhecer a ele é experimentar da própria vida eterna, não é? João 17:3. E a vida eterna é essa, que conheça Jesus, o Filho de Deus. Conheça nele. Tem um grande escritor e pastor que eu gosto demais, o John Piper.
E ele é muito famoso por uma frase, não é? Que ele diz e que é repetida em muitos púlpitos por aí. E eu creio que ela é muito relevante para esse ponto, desse estágio, não é? Nosso, o estágio afetivo. Ele diz, não é, que Deus ele é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Em outras palavras, a glória e a presença de Deus se torna mais visível e mais perceptível na sua vida, na minha vida, quando nós estamos mais satisfeitos nele. Portanto, igreja, ame a Jesus, passe tempo com ele, se satisfaça nele. E por fim, não é? Uma vez meditando na visão, na afeição, é hora de pôr as mãos na obra, não é? E eu gostaria de apresentar o último estágio do envolvimento, não é, da igreja saudável na expansão do reino de Deus, como estágio efetivo, a missão mesmo, não é? O estágio efetivo. Esse estágio ele envolve mais diretamente a nossa missão, irmãos. Ele envolve a tarefa comandada por Jesus a todos os seus discípulos de expandir o reino de Deus por todo o mundo. O texto de Mateus capítulo 28, não é? De 18 a 20, se você puder abrir a sua Bíblia lá, ele nos mostra o texto da grande comissão, não é? Nos apresenta os detalhes e as realidades que estão atribuídas à grande comissão. Vamos ler, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Chegamos no estágio efetivo, e o objetivo desse estágio, não é? É de estabelecer a tarefa a ser cumprida, de trazer esclarecimento, clareza, como a visão irá se cumprir. O que está envolvido no trabalho da igreja, no serviço na igreja, para que a visão se cumpra. Segundo, o objetivo do estágio efetivo é nos juntar a Jesus no cumprimento da sua missão. Terceiro, é obedecer estrategicamente as instruções missionais de Jesus em como expandir o reino de Deus. E por fim, multiplicar os discípulos saudáveis que se reproduzem por meio de igrejas saudáveis. Que se reproduzem por meio de igrejas saudáveis. E baseado nessas realidades, irmãos, não é, como nós, como igreja de Jesus, eu creio que a gente deve nós chegamos a essas conclusões, essas seguintes conclusões. Se o irmão puder, para o último, obrigado, irmão. As seguintes conclusões. Primeiro, a grande comissão, ela é uma força-tarefa divina, não é? Ela começa com Deus, ela não começa conosco, ela começa com Deus. E esse texto de Mateus, o texto da grande comissão, Jesus ele inicia, não é? A sua convocação aos seus discípulos para a expansão do reino de Deus, usando a si mesmo, a sua autoridade, não é? E portanto, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A grande comissão é uma força-tarefa divina. É Deus vindo ao encontro do homem para salvá-lo. Segundo, a missão só poderá ser efetivamente desenvolvida quando discípulos estiverem submetidos ao poder e à autoridade de Jesus. Como eu disse anteriormente para vocês, por muitas vezes nós líderes somos tentados a andar na nossa própria força, descansar nos nossos próprios conhecimentos, não é?
na nossa eloquência, na nossa própria teologia, não é? Nos nossas experiências. E o texto da grande comissão, ele nos mostra que a missão só poderá ser efetivamente desenvolvida quando discípulos estiverem submetidos ao poder e à autoridade de Jesus. Nós não vamos por nós mesmos. Nós nos juntamos a Jesus na missão dele, de cumprir a visão dele. Por fim, ponto 3, a missão envolve um compromisso global com a expansão do reino de Deus. Não é, irmãos? Jesus fala aqui, não é? E foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Nós vimos em Apocalipse 7, não é, que essa visão ela é global, todos os povos, línguas, raças, nações, ela tem uma abrangência global. E mais uma vez nós somos lembrados que a missão da igreja envolve um compromisso global com o reino de Deus. Eu sei que vocês são uma igreja muito ativa, não é? Na área missionária, e eu louvo a Deus por isso. Ouvi o pastor Lazzarini comentando, não é? Dos níveis de envolvimento que vocês têm, no suporte a missões, congregações, e isso é muito bom, é fantástico. Agora Jesus nos convoca, nos convida a abraçar não apenas a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a expansão, o nosso envolvimento na expansão do reino de Deus, ele deve envolver um compromisso global com ele. Devemos passar das fronteiras, até mesmo do nosso país, para cumprir com a visão. E por fim, a missão tem como objetivo reproduzir seguidores fiéis e obedientes de Jesus. É interessante que Jesus não disse, ide fazer discípulos, ou melhor, ele não disse, ide fazer membros, ou ide fazer convertidos. Ele disse, ide fazer discípulos, não é? Jesus tem interesse de que a igreja reproduza discípulos saudáveis, seguidores de Jesus, fiéis, comprometidos com Ele, que o amam e que têm no seu amor e na sua adoração a Ele a motivação para concluir a visão. Em último lugar, a coparticipação de Jesus é fundamental para a conclusão da missão. E Jesus disse, não é, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. João capítulo 15, o próprio Jesus disse, não é? Sem mim vocês não podem fazer nada. Nenhum trabalho que irá se reproduzir com saúde no reino de Deus é feito sem a presença de Jesus, sem a intervenção do Senhor. Nesses últimos 4 anos, mais especificamente, não é? O Senhor tem realmente pressionado em meu coração a importância de continuamente me relembrar e reproduzir esses níveis de envolvimento com o reino de Deus. Todo o nosso trabalho e mesmo toda a nossa vida no campo tem sido dedicada em reproduzir essa visão de reino. Não apenas nas nossas igrejas em Moçambique, mas hoje até mesmo aqui na Piba, não é? Portanto, igreja, eu gostaria que você considerasse esses 3 estágios de envolvimento na expansão do reino de Deus. O meu desejo e oração é que vocês estejam unidos em torno da visão de Apocalipse 7, 9 a 10. Ela irá acontecer. O quão envolvido você estará naquela visão final, do triunfo final da igreja e do povo de Deus. Minha oração é que vocês estejam plenamente envolvidos em todas as áreas. Que ela norteie todas as suas decisões e os seus planos.
Mas eu também oro para que vocês estejam unânimes quanto à sua motivação. E que a sua afeição por Jesus seja a razão de vocês existirem e servirem no reino de Deus. E por fim, eu gostaria de lhes encorajar a estarem unidos e comprometidos no cumprimento da missão. Semana passada eu e o pastor Lazzarini e o pastor Rubens estivemos discutindo, não é, sobre as possibilidades, as oportunidades que existem para a igreja estar envolvido, não é, no cumprimento desses estágios total, lá em Moçambique. Eu estou muito animado, não é, com o que o presente e o futuro têm reservado para nós, nesse trabalho conjunto de alcance do cumprimento da visão, de que Jesus, Ele está conosco, Ele será adorado por todos os povos, e que essa visão não saia do nosso foco. Não, a história termina bem, igreja, termina muito bem. Não se desespere, ok? Mantenha os seus olhos na visão, ela irá se cumprir, ela é certa, não há dúvidas. Quando você estiver passando por dias difíceis, não é? Não se esqueça, o plano, os propósitos divinos, soberanos de Deus estão sendo cumpridos à risca. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, não é? E mais uma vez, pastor, muito obrigado pela oportunidade de estar ministrando a palavra à igreja. Pastor Rubem e pastor Lazzarini, que Deus os abençoe. Coisa boa, amados, podemos ouvir um jovem pastor, missionário, falando com tanta empolgação daquilo que Deus tem realizado através dele lá em Moçambique, não é? E o nosso coração se enche de alegria todas as vezes que somos desafiados como igreja a apoiar a obra missionária e respondermos sim. Que coisa boa, parabéns pastor, você, a sua família linda, não é? E de alguma maneira como igreja nós vamos sim continuar e vamos apoiar o irmão, não é? O pastor Lazzarini já tem apoiado, né? Então agora vamos embalar aí como igreja nisso. Quero saudar você que está em casa, boa noite para você, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, e bom dia para o pessoal que está aqui. Nós temos um grupo presencial aqui, bacana, gente que há algum tempo já não víamos, estão aqui, e a gente está muito feliz, e nós estamos vendo aí famílias que estão se revezando. O marido vem no culto, não é? Das 9, e a mulher vem no culto das 10h45, por enquanto. Depois a gente junta todo mundo aí até que todo esse processo se estabilize aí, a gente consiga novamente voltar a um normal aí de nos reunirmos. Mas um privilégio grande. Vamos ter a participação da Mariana e também do Samuel neste momento, e esse é um tempo para você se preparar aí na sua casa. Teremos a celebração da ceia, você prepara o seu pão, o seu suco, e daqui a pouquinho nós vamos juntos como igreja participar desse momento. Vamos juntos adorar o nome do Senhor com a Mariana e com o Samuel. Que se faz
Amém. Coisa boa podermos rever esses queridos, ainda que através dessa gravação, mas um abraço a Mariana, ao Samuel, pessoas muito queridas. Nós temos como igreja esse privilégio de participarmos da celebração da Ceia do Senhor, e todos os membros que vieram para o culto, tanto das 9 como agora das 10h45, receberam este kit bem preparado, higienizado, enfim, para que a gente possa participar. Ou quem não recebeu, todos que estão aqui receberam. Nós temos o Ademir e a Leila que dão suporte aí para a gente nesse trabalho tão especial, um momento tão especial na vida da nossa igreja. Eu quero ler com vocês primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, e eu quero ler alguns versículos aqui antes de participarmos desse momento. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Preciosa palavra de Deus para nós, porque Paulo diz que ele recebeu diretamente de Jesus as orientações quanto à celebração da ceia. Isso é precioso porque Deus fala conosco. Deus responde às nossas orações, Deus nos dá direção, Deus mostra o caminho, Deus nos instrui. E essa palavra de Paulo é preciosa também porque Paulo está orientando aquela igreja, na verdade, corrigindo alguma coisa ali que precisava ser corrigida quanto a participarmos desse momento da ceia do Senhor, da celebração do Senhor. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Quando comemos o pão e bebemos o cálice do Senhor, nós estamos novamente sendo lembrados que há um compromisso de Deus, há uma aliança firmada nos céus, quanto à minha e à sua salvação, quanto a participarmos deste momento com gratidão em nosso coração, lembrando quem éramos, de onde viemos, e agradecendo pelo privilégio de sabermos que temos garantido a bênção de celebrarmos juntos com o Senhor na eternidade este momento de gratidão e de ceia, as bodas junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-lo então a comer do pão, a beber do cálice, mas eu gostaria de orar antes. Você que está em casa, participa com a gente nesse momento. Pai, nós te rendemos graças, privilégio, estamos juntos nesta noite e, ó Deus, dizendo muito obrigado pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz e que alcança os nossos corações. Como, ó Deus, nós temos ouvido testemunhos e nós mesmos podemos testemunhar de que o Senhor fala com cada um daqueles que buscam a direção, a resposta, ó Deus, diretamente do Senhor. E o Senhor fala através da tua palavra, o Senhor fala através da boca, ó Deus, dos teus servos que têm, ó Pai, pregado a tua palavra, testemunhado. O Senhor fala através dos missionários, o Senhor realiza e cumpre o teu propósito, ó Deus, e nós te agradecemos porque nós podemos testemunhar isso. E nesta noite, Pai, juntos possamos participar com muita gratidão no nosso coração, e aqueles que estão em casa possam, ó Deus, também neste momento participar conosco com muita gratidão em seus corações. Comamos, pois, juntos este pão e bebamos juntos desse cálice em nome do Senhor Jesus.
Fica de pé pra gente. Eu sei que você gosta muito desse hino. Nós vamos cantar a versão do HCC 132. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. O de cruz erigiu, dela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que por uma coroa trocar. Nada glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele meu lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que por uma coroa. Amém. Aleluia. Podem se assentar, queridos. Eu quero convidar você que está em casa, que faça a sua inscrição para os próximos cultos da igreja. Quarta-feira nós temos o nosso culto de oração.
venha participar conosco. No próximo domingo às 9 da manhã e também às 10h45, você pode fazer a sua inscrição e participar aqui com a gente. Nós temos tido muita alegria nesse domingo passado e esse, porque nós temos recebido até visitantes no nosso meio, não é? Pessoas que com certeza nos acompanham pela internet e que têm vindo aqui também para nos conhecer pessoalmente. Nós louvamos a Deus por isso. Faça isso, venha. Temos todo o protocolo de segurança, temos um distanciamento, um acompanhamento, não há nenhum risco que você esteja exposto participando aqui com a gente, diante daquilo que nós recebemos como recomendação também dos órgãos que nos orientam quanto a isso. Então, tranquilo quanto a isso, pode vir sim e participar com a gente. Se você não é do grupo de risco, não tem nenhuma situação aí que impeça de participar, tá bom? Na próxima quarta-feira o nosso culto. Sexta-feira teremos pão de queijo e açaí. É uma dupla que vocês arrumaram, né? Açaí e pão de queijo. A Suzy e a Maria Helena arrumaram uma dupla agora, né? O pão de queijo e açaí. Então, mas fica gostoso esse negócio, camarada. É uma coisa boa. Você pode fazer o pedido. Eles recebem até quinta-feira. Você faz o pedido e abençoa a obra missionária. É um trabalho que a gente... É o Curumim que nós fazemos essa parceria, abençoa o Curumim e abençoa a igreja também, aí os irmãos, porque é uma delícia o pão de queijo, né? Ele é especializado, se especializou nisso aí, entendeu? Então nós vamos estar juntos aí, participe desse momento, tá bem? E no próximo domingo temos 5 bebês, não é isso, pastor? 5 bebês para apresentar aqui num culto, das 10h45. O pastor Lazzarini já pegou os vídeos e tudo dessa turma toda aí, e nós vamos apresentar. E graças a Deus que nós vamos apresentar dentro desse ano ainda, senão nós teremos que apresentar 2 bebês, né? Porque passou tanto tempo que nasce um, depois já nasce o outro, mas agora então não está dentro do período ainda, então nós vamos apresentar e vai ser um momento muito gostoso aí, com certeza aí. Faça a sua inscrição no nosso canal se você ainda não fez, encaminhe essa solicitação, esse convite a outras pessoas. Nós estamos a 120 pessoas, 120 inscrições para fechar 1000, né, inscritos no nosso canal. Isso é muito importante para nós como igreja, naquilo que temos nos proposto também a fazer. Nós vamos ter ainda uma participação do nosso ministério. Esse pessoal está aqui desde as 8 da manhã, né, ensaiando, ajustando, o pessoal da transmissão, o pessoal que está nos parte técnica aí, o pessoal que nos ajuda interpretando, uma equipe maravilhosa. Eu quero convidar, Liana, você pode vir aqui orar? Isso, Liana, vem cá. Aí os seus pais vão te ver lá nos Estados Unidos. Olha que bonito, né, Liana? Os seus pais residem lá, não é isso? Então você ora encerrando esse culto, tá bom? Vem cá pertinho aqui. E muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui, um privilégio, viu? Que Deus abençoe, viu? Se você quiser tirar a máscara para o pai ver que você está bem bonito, a sua mãe também, pode tirar, eu fico distante aqui. Obrigada. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos por esse dia tão bonito, tão lindo, que nós podemos parar e lembrar o que Jesus fez para nós na cruz. E um dia nós vamos, todos estamos nós diante do trono, louvando o Senhor para sempre. E um dia tão glorioso vai ser. Muito obrigada por essa lembrança hoje de tomar a ceia junto com a família. E eu peço ao Senhor abençoar essa igreja para alcançar essa cidade, esse estado, o país. E o Senhor pode levantar mais pessoas para alcançar o mundo também. Muito obrigada pela tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quer mandar um beijo lá para a família? Lá pode mandar, lá para os Estados Unidos, não tem problema não. Aqui é ao vivo. Aí é gravado, mas aqui é ao vivo. Deus abençoe. Temos uma participação e vamos encerrar com muita alegria. Vamos colocar em pé, queridos.
E nós encerraríamos este culto nos abraçando aqui, enfim, uma saudação. Mas podemos nos abraçar com os olhos, tá bom? A gente dá um sorriso e abençoa uns aos outros. Boa semana para você. Deus abençoe sua vida. Quarta-feira vamos estar juntos. Amém. Vamos cantar maravilhosa graça. Bem alegres. Maravilhosa graça, Graça de Deus em paz. como poder cantá-la, Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. essa que maravilhosa graça é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecerá maravilhosa graça, traz vida perene, por Cristo perdoado, numa mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus renato, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus Engrandecerá mesmo maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. por ela Deus transforma Da vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecerá Amém. Que você passe toda a sua semana com a alegria dessa maravilhosa graça.